Oi, terceiro ano, tudo bem? Olha só, depois de uma folga, não é? Para quem cumpriu todas as atividades, tá vendo como quem faz tem a sua recompensa? Então, para aqueles que fizeram todas as atividades em dias, mandaram, gente, porque é muito importante vocês enviarem. Como é que eu vou saber que você fez a sua atividade? Se não chegar no e-mail, eu só vou saber se chegar no e-mail para mim. Então é muito importante. Faça, terminou, mamãe tira logo a foto e envia ela no e-mail para a tia, pelo menos a cada semana. Mas o importante é enviar essas tarefas para que a tia vá tendo controle e que você não vá fazer reorientação. Para aqueles que passaram direto, que ganharam o certificado de aluno ó, nota 10, de ganharam sombra e água fresca para uma semana para relaxar, para descansar. Agora vamos nós todos aprender novamente, não é? Vamos começar aqui retomando o nosso terceiro bimestre. Quem lembra aí ó, daquela aula lá da semana antes da semana de sombra e água fresca? A primeira semana de agosto. Que a gente falou sobre esse quadro, sobre essa mulher, Mona Lisa. Falamos sobre esse quadro, tudo. E aí, quem foi o pintor que fez esse quadro? Falamos superficialmente sobre ele. Não tivemos um estudo aprofundado sobre Leonardo da Vinci. Então, hoje é o dia da gente aprender um pouquinho sobre ele, certo? Fizeram as histórias, não é? Sobre o quadro, a imaginação de vocês. Ótimo! Agora a gente vai ler esse texto da página 10 para fazer a interpretação textual e responder essa atividade aqui da página 12. Primeiro, pegue sua apostila, abra na página 10 e vamos juntos fazer essa leitura, certo? Ai, tia, leitura? Sim, porque só escreve bem, só fala bem criança que lê diariamente. Então, uma leiturinha todo dia, pode ser de um livro que você gosta, mas é importante você ler. E tem as leituras obrigatórias, essa é uma delas, tá bom? Então vamos lá, vamos ler juntos que vai ficar melhor. 550 anos de Leonardo da Vinci. Conheça a trajetória do gênio que viveu entre a ciência e a arte. Olha, lembra bem aí, ó, essa informação é muito importante. Ele viveu entre a ciência e a arte. Guarda essa informação aí. Se quiser grifar no texto também, pode grifar na sua apostila. Segure firme na cadeira e coloque a imaginação para funcionar. Falamos muito sobre isso na semana antes da semana de sombra e água fresca. Colocar a imaginação para funcionar. Exercitar o nosso cérebro. Agora você vai fazer isso novamente. Você acaba de entrar em uma máquina do tempo com destino ao passado. Entrou aí, fecha os olhinhos, entrou aí na máquina do tempo, ó, voltando a muitos anos atrás. Olha só o dia em que a gente está, o dia 15 de abril de 1452. Não existia celular, não existia tecnologia, estamos em um mundo, olha, muito antigo mesmo. Nesta data, na Itália, nascia Leonardo da Vinci. Ele, artista, criou obras-primas, como o quadro Mona Lisa, aquele que a gente viu agora há pouco lá na página 8, que retrata uma mulher com um olhar e sorriso misterioso. Ele também atuou como escultor, engenheiro, arquiteto e fez estudos científicos. Para ele, ciência e arte se completavam. Você que pensa, eu vou ser médico, eu vou ser pintor, tá vendo? Ele não escolheu uma única coisa para ser, não. Olha quantas coisas ele escolheu. Talvez você ache estranho que uma pessoa tenha conseguido se dedicar à ciência e à arte ao mesmo tempo. Mas o fato é que Leonardo da Vinci nasceu e cresceu em uma época em que tudo isso se misturava. Era uma época em que ciência e arte andavam juntas uma com a outra. Lembra que eu estava dando aula de História, Geografia e Ciências, que são disciplinas que andam juntas, não tem como a gente separar, vou falar só sobre isso, porque isso aqui só tem História, só sobre isso só tem Geografia. Não, elas juntas. Então a ciência e a arte nesse tempo já eram assim, ó, juntinhas.
Assim, na Europa, os homens adquiriam um conhecimento amplo nos campos da técnica, da ciência e da arte. Aqui a gente tem o autorretrato de Leonardo da Vinci. Aqui mais embaixo é um quadro retratado como a Última Ceia. Quem lembra das histórias bíblicas aí vai lembrar da Última Ceia que foi feita? Então, ele fez essa pintura. Isso aqui não foi uma foto tirada de uma câmera fotográfica ou de um celular. Isso aqui foi pintura, é um quadro. Ele fez apenas usando técnicas de pintura. É muito bem feito, tem muitos detalhes, mas é isso mesmo, ele fez à mão, com pintura. Foi na adolescência que Leonardo da Vinci começou a mostrar que tinha talento para ser um grande pintor. E, até algum tempo, valorizava-se o artista apenas por suas pinturas geniais. Como eles não tinham câmeras fotográficas, essas coisas para registrar, então era uma habilidade que era muito desenvolvida nesse tempo, porque eles queriam deixar gravado um certo momento, alguma coisa, então tinha que ser através da pintura que eles eternizavam esses momentos. Sua contribuição no campo científico era pouco divulgada e se tornou mais conhecida somente a partir da década de 1960. Nessa época foram encontrados manuscritos que a gente escreve à mão, com cerca de 700 páginas com a descrição de alguns de seus trabalhos. Por meio deles, percebeu-se que Leonardo da Vinci antecipou diversos avanços tecnológicos, ou seja, ele era uma pessoa muito à frente das pessoas daquela época, ele já pensava muito além. Então, por isso que ele é tido como um certo gênio, porque a mentalidade dele, para aquele, talvez nos dias de hoje não seja tanto, mas para aquela época era algo assim que ninguém esperava. Por meio deles, percebeu-se que Leonardo da Vinci antecipou diversos avanços tecnológicos. Ele desenhou, por exemplo, uma máquina parecida com um helicóptero e esquemas de paraquedas. Não existiam helicópteros nem paraquedas nessa época, ou seja, ele já estava criando, já estava imaginando como seria o futuro. Temos aqui os manuscritos dele, máquina desenhada por Leonardo da Vinci. Olha só como se parece mesmo. Pode observar bem na sua apostila, página 11, que dá para você perceber direitinho. Até tem uma pessoa lá segurando como se estivesse pulando realmente de paraquedas, como se ele já tivesse visto essa imagem, que só aconteceria anos depois. Mas o interesse por ciência também influenciaria a sua obra artística. Da Vinci sempre fabricava e fazia experimentos com as próprias tintas e técnicas de pintura. Ou seja, ele não tinha medo de colocar a sua imaginação num quadro, de colocar em prática aquilo que ele realmente pensava. Era coisa que estava só na cabeça dele, mas ele não tinha medo de mostrar. Ou seja, isso a gente tem que pregar pra gente também. Não tenhamos medo de mostrar o que a gente gosta, que a gente sente, que está com vontade de se expressar, muitas vezes por vergonha fica retraído. Então é muito bom a gente se expressar. Ele foi inovador e conseguiu superar todos os pintores de sua época. Até hoje sua obra é vista como uma das mais belas do mundo. Pode ser que você um dia tenha a oportunidade de ver de perto um dos trabalhos desse gênio, ou então que passe a se interessar pela pintura agora que conhece um pouco sobre ele. De qualquer forma, é sempre bom reconhecer a importância de um artista, mesmo que seja em seu aniversário de 550 anos. Ou seja, já faz muito tempo que ele já se foi. Então, 550 anos, nenhum ser humano consegue viver essa quantidade de tempo. Ele já morreu há muito tempo, mas ele deixou eternizado a sua história com grandes pinturas, como um pintor inovador e que trabalhava com duas fontes, arte e pintura, ou arte e arquitetura. Vamos agora para o nosso entender o texto. Lembra que eu disse atenção na leitura, porque nós vamos precisar para responder a atividade. É uma atividade, são apenas 3 questões, gente, e apenas de marcar. Cada questão tem uma alternativa correta, ou seja, quem prestou atenção, quem realmente leu o texto, vai saber responder. Primeiro,
Esse texto é uma narrativa inventada pois o autor se baseou na própria imaginação. Esse texto que a gente acabou de ler, foi alguém que inventou? Ou é algo de verdade? Uma biografia, porque relata os fatos da vida de alguém. Uma autobiografia, porque o próprio autor relata os fatos reais da sua vida. Foi ele que faz assim, lá no meu tempo aconteceu isso. Ele trata como se fosse ele escrevendo ou alguém está contando a vida dele. Então, marque a alternativa que você acha que é correta. Leonardo da Vinci viveu na Europa, na época em que o conhecimento da arte era tão importante quanto da ciência. Essa tá fácil. As ciências eram mais estudadas que as artes eram mais estudadas que as ciências. Apenas uma alternativa correta, olha bem. Se tem dúvida, volta lá no texto, leia de novo. Tá bem explícito lá essa resposta da segunda questão. Leonardo da Vinci tornou-se mundialmente famoso porque tinha um talento raro e dedicou-se ao estudo da ciência e da arte. Nasceu em Florença e fabricava máquinas. Essa aqui também não é tão moleza. Começou a pintar na adolescência. Então, marque aí apenas uma alternativa para cada um, tire a foto e envie no e-mail, tá bom? Beijos e até a próxima!